Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graça pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, num profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irei orar, tá? Senhor, obrigado por esse momento. Te peço, Deus, que me capacite, me ajude, que nos ajude, Senhor, a entender e a compreender a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Dias atrás, eu teve um certo tipo de engajamento na internet a respeito de um garoto de 15 anos. Isso não é um fenômeno novo, mas um garoto de 15 anos que estavam fazendo ali alguns milagres, profecias, e aí você via alguns vídeos de aquela igreja cheia de pessoas ali para ouvir aquele garoto de 15 anos, e foi um debate, né, na internet sobre se o Estado deveria intervir, e algumas perguntas surgiram: onde estão os pais desse garoto? Por que essa igreja deixa esse garoto fazer esse tipo de coisa? Mas não é algo novo, né? Não é algo de agora, não é algo que a gente está ali nesse momento debatendo isso, mas é algo que vem há bastante tempo a gente lida, né, com esse tipo de situação. E é um fenômeno que eu percebo que só muda a capa, né, só muda a maneira de ser feito, mas aí você percebe que algumas igrejas têm ali a teologia da prosperidade, igrejas prometendo cura, igrejas prometendo bem-estar, e há vários tipos de promessas que podem ser feitos. E há uma lógica para essas igrejas, essas comunidades, que é uma lógica de comércio, é uma lógica de mercado, porque eles oferecem algo para um determinado público e aquele público ali engaja naquela promessa e literalmente compram, literalmente ofertam, dizimam, e alguns até fazem das coisas mais absurdas que eu acho, que é dar nome à oferta. É a oferta de Gideão, é a oferta de Davi, é a oferta não sei das quantas, mas a lógica estabelecida para esse tipo de comunidade é a lógica de comércio, né? Você oferece algo e as pessoas compram aquilo que você está oferecendo, né? É um engajamento comercial. É um engajamento comercial. Mas quando a gente olha para esses fenômenos, né, a gente consegue identificar de cara, isso está errado. Porque não podemos fazer da igreja um comércio, porque não podemos fazer da palavra de Deus um comércio. Bem provavelmente que você deve lembrar da passagem onde Jesus ali saiu batendo em um monte de gente na porta do templo, né, passagens usadas para esse tipo de situação. Mas a pergunta que eu faço hoje para mim e para você é: como deve ser o nosso engajamento com a igreja? Já que o nosso engajamento com a igreja, já que a nossa relação com a igreja não deve ser uma relação baseada no comércio, nós não viemos aqui para comprar algo, nós não viemos aqui para consumir algo, então qual deve ser o nosso engajamento com a igreja? Olhando para a carta de Filipenses, o pastor já deu
aqui para as crianças, que serve também para nós, um pano de fundo que está acontecendo, mas a igreja de Filipenses, ela manda uma carta, ela manda Epafrodito para Paulo, porque Paulo está preso. Bem provavelmente que ele está preso em Roma. E eles, preocupados com Paulo, mandam Epafrodito com mantimentos para Paulo, para que eles proveem a vida de Paulo. E é uma preocupação dessa igreja para com Paulo, porque Paulo está ali esperando um julgamento. Paulo está esperando para saber se ele vai ser morto, qual que vai ser a pena dele, né? E eles estão preocupados com Paulo nesse sentido. E é uma igreja que se preocupa com o apóstolo. E aí o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é que se envolvam no compartilhar do evangelho. Seja engajado em compartilhar o evangelho. Por que digo isso? No verso 5, Paulo diz o seguinte: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do evangelho desde o primeiro dia até agora. No verso 7, parte B, ele diz: pois todos vocês são participantes da graça comigo. Então, Paulo, ao receber Epafrodito, Paulo, ao receber ali os mantimentos da igreja de Filipenses, e aí, na sua resposta aqui para a igreja de Filipenses, ele diz: olha, vocês têm participado comigo na proclamação do evangelho. Não é uma relação que Paulo tem com a igreja de Filipenses, com uma relação de quem está vendendo algo e de alguém que está comprando algo. É uma relação de sociedade. É uma comunhão, e ele usa aqui a palavra koinonia no grego, né, para ambas as palavras, a raiz é a mesma, de que dá um sentido de que você é participante em todas as coisas. Aquilo que Paulo está fazendo ali, ele de ir a outros lugares e proclamar o evangelho aos outros lugares, Paulo está dizendo: olha, vocês têm participado comigo na obra que estou fazendo. E porque muda radicalmente a maneira de pensar. Porque pode ser que você venha aqui com a mentalidade de quem está consumindo algo. Você veio aqui, um bom louvor, um bom pastor, um bom sermão, e você veio aqui com o coração de que eu só quero consumir algo. Mas a igreja de Filipenses não me manda para Epafrodito para poder ganhar uma nova carta, um novo livro, ou comprar algo. Eles não estão esperando algo de Paulo. Eles estão, de fato, participando. Não sei se aqui algum de vocês sejam donos de empresa ou sócio de algum empreendimento, mas geralmente o sócio investe tempo, o sócio investe dinheiro, o sócio coloca seus talentos à disposição, o sócio se preocupa com o andamento das coisas. A gente percebe isso em Filipenses, porque eles enviam um recurso humano, eles enviam mantimentos, eles enviam tanto mantimento para Paulo, que Paulo fala assim: olha, vocês me deram mais daquilo que eu preciso. Eles foram muito generosos com Paulo. Eles se preocupam, porque eles estão se preocupando com a vida de Paulo, eles estão se preocupando com o andamento do trabalho que Paulo está fazendo. Eles são uma igreja que participa junto com aquilo que Paulo está fazendo. E Deus nos chama para participar da sua obra. Deus nos chama para serem sócios na sua obra. A ideia de comunhão não é a gente acabar o culto aqui, a gente vai tomar um cafezinho, ou num dia de sol, não sei se pode, mas a gente vem tomar um banho na piscina, jogar uma bola. A nossa comunhão não está estabelecida no entretenimento. A nossa comunhão não está estabelecida naquilo que a gente pode comer junto ou brincar junto. A nossa comunhão, ela tem como fundamento a obra de Cristo Jesus. O nosso propósito aqui como igreja não é entreter, não é se divertir, não é produzir algum tipo de entretenimento. E hoje em dia tem entretenimento gospel. Hoje em dia as pessoas produzem entretenimento para que os crentes estejam ali curtindo, brincando, se divertindo, mas esse não é o propósito. E esse não era o propósito dessa igreja. Tanto que Paulo, ao orar por essa igreja, olha o que ele fala:
E também faço esta oração, no verso 9, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento, em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Cristo Jesus, para a glória e louvor dele. Esse é o pedido de Paulo para essa igreja. Esse é o propósito dessa igreja. Porque nós devemos ser sócios, nós devemos ser parceiros na proclamação do Evangelho. Esse deve ser o propósito da sua igreja. O propósito de crescer em amor, o propósito de crescer em conhecimento, o propósito de crescer em santidade, o propósito de melhorar a cada dia como cristãos, procurar a cada dia serem mais parecidos com Cristo. Esse deve ser o nosso propósito. Nós estamos aqui como peregrinos, à espera do dia que Cristo vai voltar. Nós estamos aqui em movimento, mas não é um movimento que tem como foco a minha pessoa, a sua pessoa. Eu não estou no centro, você não está no centro. Cristo é o centro. Cristo é o centro desse propósito. Cristo é aquele que deve ser glorificado. É para onde nós olhamos. Então, nós devemos ser envolvidos na proclamação do Evangelho. Nós devemos ter o Evangelho como tudo para nós. A coisa mais preciosa que existe é o Evangelho. É saber que eu era um pecador miserável, mas Cristo, com o teu grande amor, nos salvou. Não há nada mais precioso do que ser alcançado pela graça de Deus. Não há nada mais precioso do que isso. Mas vou citar aqui Martin Bucer, um reformador, veio pós Calvino. Ele diz o seguinte: pois qual a sociedade poderia ser mais unida de coração, mente, palavras e tudo mais, a não ser aquela que não é além do corpo de Cristo? Pois aqueles que vivem apenas através do Espírito de Cristo não buscam o próprio interesse. Pelo contrário, todos buscam Cristo, o Senhor. Então ninguém é outra coisa senão a Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a comunidade de Cristo. Nós devemos ser os parceiros. Nós devemos ser parceiros em proclamar o Evangelho. Não devemos aqui buscar interesses próprios. Nós viemos aqui apenas com o único propósito de servir a Ele. O segundo ponto é: se envolvam de coração. Sejam intencional nisso. É interessante porque Paulo, essa é uma das cartas mais emocionais que a gente possui. Você olha para a carta de Efésios, por exemplo, que alguns defendem que seja uma carta secular, porque Paulo não se direciona a alguém. Aqui não, Paulo está direcionando a pessoas que estão lá em Filipos. E ele fala o seguinte: dou graças a meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Ele diz mais: porque os trago no coração, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês. Se eu disser para você, eu tenho saudade de vocês, vocês não sabem que é algo interno do meu coração. É algo que está dentro do meu coração. Casal ali, no namoro, a menina disse que ama, o rapaz disse que ama, mas só Deus vê o coração. E Paulo, ele usa Deus de testemunha. Ele diz: olha, eu amo vocês, tenho saudade de vocês, eu lembro de vocês. Quando ele fala eu lembro de vocês, eu me perguntei, mas do que Paulo está lembrando? Paulo lembra quando chegou a Filipos, à beira do rio, e viu um grupo de irmãos orando. E ali ele prega o Evangelho, mas ele é preso. Quando ele sai da prisão, ele vai até a casa de Lídia, onde aquelas pessoas se reuniam, e ali ele discipula aquelas pessoas.
É bem provavelmente que ele levanta a liderança dessa igreja, porque ele manda essa carta dizendo, olha, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele direciona para a liderança, ele conhece essa liderança. É bem provável que ele tenha levantado esses líderes. Bem provável que ele participou, né, da organização dessa igreja como um todo, não apenas ali no seu início. E ele lembra disso com carinho. Ele tem um amor por essa igreja. E isso me serve de alerta como seminarista, porque quando eu penso no chamado, e para todos aqueles que pensam no chamado, não devemos pensar apenas em um exercício intelectual. Porque sim, a fé é intelectual, mas ela é além disso. É algo que ocorre no coração. E Deus não nos chama para apenas nos envolver intelectualmente, mas nos envolver como um corpo, como uma família. Porque, aliás, eu te chamo de irmão. E isso deveria haver um impacto na comunidade muito grande. Porque somos família. É muito diferente quando você vai a um estádio de futebol assistir um jogo do seu time. É muito diferente quando você se reúne com seus amigos de happy hour para o trabalho, para ali conversar sobre alguma coisa. Porque nós temos Cristo em comum. Porque nós temos Deus Pai como nosso Pai. É a nossa oração. Senhor, Deus Pai nosso que estás no céu, é o nosso Pai. Então isso deveria haver um impacto em como lidamos uns com os outros. E a gente percebe isso em Paulo, porque Paulo sente saudade. Paulo ama estar com os irmãos em Cristo. Paulo olha para aqueles momentos e ele lembra daqueles momentos. E saudade, queridos, é uma dor no peito, porque você queria estar junto daquele povo, mas você não pode, é impedido pelo espaço, pelo tempo. Para nós que somos chamados ao ministério, isso deveria gerar um impacto também na maneira como nós lidamos com a igreja. Porque devem haver um amor para aqueles que são escolhidos por Deus. Mas, ao mesmo tempo, deve gerar um impacto em como a igreja se reúne. Porque nós não estamos aqui, a liderança dessa igreja não está aqui produzindo um produto para você. O culto não é um produto para o teu consumo. Mas você pode estar lidando com o culto dessa maneira, como um produto para o seu consumo. De que maneira você vem até essa igreja? De que maneira você tem participado dessa igreja? Você vem e vai embora rápido porque você não quer conversar com as pessoas, porque você não quer criar vínculos. Você quer se blindar. Eu até entendo, porque muitas das vezes pessoas vêm de outras comunidades que foram muito feridas em outras comunidades. Pessoas que foram abusadas em outras comunidades no sentido de trabalho voluntário. Abusados no sentido emocional mesmo, de pressão por parte da liderança. Você veio para cá ferido, machucado, não querendo saber de pastor, não querendo saber de igreja. Eu te entendo. Eu entendo. Eu entendo que o começo ele é um pouco doloroso, difícil. Você vem num culto, vem no outro. Aí você liga para o Robert, conversa com ele. Reverendo, tudo bem? Aí você estranha porque ele vai tomar um café contigo. Né? Pastores dessas comunidades não vão visitar membro. Mas esteja aberto de coração para que Deus cure o teu coração e você se envolva na comunidade dos santos. A nossa comunhão, ela não pode ser apenas de internet. A nossa comunhão não pode ser apenas de assistir o culto, mas a nossa comunhão deve ser de serviço. Nós venhamos ao culto servir ao nosso Deus e servir ao nosso próximo. E deve ser de coração. Para isso, queridos, sejam intencionais. Sejam intencionais. Para aqueles que estão mais tempo na igreja, sejam intencionais em receber aqueles que se achegam. Você está chegando agora, seja intencional em participar, em se colocar nas rodas, procurar conversar, procurar ir lá além da superficialidade de oi, tudo bem, como que você está? Mas de compartilhar a vida. De compartilhar a vida. De compartilhar a vida.
Terceiro ponto é: se envolva reconhecendo que a obra é de Deus. Paulo diz aqui, diz o seguinte: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês já há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, no verso 6. E é interessante porque Paulo, lá em Atos, ele não queria ir para Macedônia, onde a igreja de Filipos se encontra. Ele queria ir para a Ásia. Mas Deus, milagrosamente, impede que isso aconteça através de um sonho, e ele vai para a Macedônia. Na Macedônia, ele encontra aqueles irmãos ali no rio, que é a igreja de Filipos. Porque a obra é de Deus. O homem faz planos, mas é Deus que dirige a história. Deus dirige a sua igreja. Deus dirige a história. Ele é soberano. E a obra não é minha, não é sua. Nós não estamos aqui para fazer as coisas da nossa maneira. Nós estamos aqui para fazer da maneira que Deus quer e deseja. Nós não somos quem operamos a obra no coração do homem. Nós somos apenas um instrumento de que leva a palavra aos corações dos homens. Mas Deus é quem opera o milagre no coração do homem. Portanto, nós precisamos reconhecer que a obra não é nossa. Precisamos reconhecer que esse empreendimento, nós não somos proprietários desse empreendimento. Uma coisa interessante, porque Paulo, quase em todas as cartas, diz o seguinte: servos de Cristo Jesus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Quando você lê Paulo dizendo servos de Cristo Jesus, entenda que ele está dizendo que ele é propriedade de Cristo Jesus. Entenda que ele está dizendo que ele é escravo de Cristo Jesus. Da mesma maneira como nós devemos ser. Nós não acessamos uma página de venda. Chegamos ali no checkout, colocamos ali comprar ticket de membresia da Igreja Betânia. Pagar em 12 vezes. Nós não fizemos isso. Nós somos comprados. O preço foi pago na cruz. Nós não estamos em um clube social onde temos direitos. Morei aqui, falei para vocês. Eu era sócio de um clube ali na Praia Grande. Aí eu tinha direito. A piscina, a campo de futebol, tá bem parecida com aqui. Nós temos um dever como membros da igreja. Não direitos, mas um dever. Um dever de servir. Nosso ingresso não foi pago por mim e por você. Foi pago pelo nosso Senhor. E isso deve mudar radicalmente a maneira como nós lidamos com a igreja. Porque se estamos aqui, foi pela obra que Ele fez em nós. Foi pela obra que Ele está fazendo em nós. E a olhar para, como Paulo diz aqui, precisamos lembrar que a obra não está completa. Isso significa que, no sentido individual, devemos reconhecer que há problemas. Não somos perfeitos. A igreja de Filipenses tinha problemas. Paulo diz que ele ama a todos, mas na igreja existia um início de uma divisão. Essa igreja de Filipenses não era perfeita, como Betânia não é perfeita, como a igreja da Lapa não é perfeita. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que há problemas. As coisas não serão executadas de maneira perfeita. Mas sempre com coração e com disposição e trabalho para fazer o melhor. Mas não para receber glória própria, para a glória dele. Haverá dificuldades, queridos. Haverá situações difíceis. Haverá momentos que você vai ter que sentar o reverendo Hobbit, fulano A, fulano B, fulano C, e fazer as pazes. Orar pedindo perdão a Deus, porque você feriu o irmão. Também foi ferido, mas a gente sempre olha para o outro que fere, né? A gente nunca olha para nós que ferimos. Sempre o outro é o problema, nunca a gente. E aí, no sentido, a gente precisa reconhecer também que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. E, no sentido coletivo, nós precisamos reconhecer que a obra não está completa também.
Precisamos continuamente pregar o Evangelho. Hoje vocês são uma plantação. Mas com fé em Deus, um dia vocês serão plantadores. Porque a gente reconhece que a obra precisa ser feita no litoral. Que a obra precisa ser feita em São Paulo, no nosso país. E até em outros lugares. Que a obra ainda não está completa. Mas que a obra não é minha e não é sua. Ela é de Deus. Quarto ponto é: se envolva em oração. Se a gente reconhece que a obra não é minha, a obra não é sua, nós devemos nos envolver na pregação do Evangelho, mas é Deus quem opera, nós precisamos nos envolver em oração. Paulo, aqui ele fala: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Ele está dizendo que ele ora por essa igreja. No verso 9, também faço esta oração. Paulo ora por essa igreja, para que essa igreja cresça em amor, para que essa igreja cresça no Evangelho, cresça em santidade. A oração ela deve fazer parte da nossa vida comunitária. A oração deve fazer parte da nossa vida individual, no sentido dia a dia. Devemos orar buscando a Deus. E também em comunidade devemos orar juntos. Devemos orar juntos. Se envolva em oração. E no quinto ponto, se envolva fazendo tudo com alegria. Essa carta é a carta da alegria. Há 13 citações da palavra alegria nessa carta. 13 citações. Precisamos lembrar que Paulo sofreu muito na sua vida. Precisamos lembrar que Paulo está sofrendo nesse momento, porque ele está preso. Ele diz que ele seja nas minhas algemas. Ele está preso. Ele sofreu consequências. Quando ele prega a igreja de Filipos, ele é preso. Ele passa por várias dificuldades. E a pergunta que se faz é: como um homem desse, que sofreu muito em toda a sua vida, ele foi abandonado? Quando ele diz lá para Timóteo, na carta de 2 Timóteo, ele diz que ele foi abandonado. Pessoas não foram defender ele quando ele precisava de defesa. Mas como alguém que sofreu tanto como ele sofreu, consegue dizer, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês, orando pela igreja de Filipenses, ele está orando com alegria. Como é um grande enigma para muitos de nós, como alguém consegue dizer: estou alegre, mesmo em meio às dores. Se você tem um coração de consumista, você sempre vai estar insatisfeito. Sempre vai estar satisfeito. Vai arrumar um problema em tudo. Vai ser aquela pessoa reclamona que nada está bom para ti. Porque o coração do homem é uma sanguessuga, ele nunca está satisfeito com nada. Mas o coração desse pastor, desse apóstolo, estava em Jesus. E quando o nosso coração está em Jesus, há satisfação. A alegria da qual Paulo fala não é uma alegria momentânea. É uma alegria por causa de uma vitória que você conquistou no seu trabalho, ou conquistou na sua vida particular, e há aquele êxtase porque você trabalhou tanto por aquilo e aquilo aconteceu. Não é esse tipo de alegria. É uma alegria de alguém que não tem nada a perder porque ele já tem tudo. É a alegria de alguém onde a sua vida está baseada naquele que comprou, naquele na qual no seu proprietário, que é Jesus Cristo. Paulo tem Jesus como seu Senhor, Paulo tem Jesus como a sua recompensa. E quando nos envolvemos com a igreja, se a gente se envolve com o coração de quem tem Jesus como recompensa, de quem tem a Ele como a única satisfação, conseguimos passar por momentos de tribulação, momentos de dificuldade.
mas com alegria no coração. Não estou dizendo que não vai derramar choro. Não estou dizendo que não vai doer. Não estou dizendo que ser abandonado é algo que vai passar a ser prazeroso. Que sofrer um naufrágio vai ser algo divertido. Não estou dizendo que tomar uma pedrada vai ser algo tranquilo porque você não vai sentir dor. Não. Vai ser difícil. Vai ser penoso. Mas seu coração, se seu coração estiver naquele que nos redimiu, naquele que nos chamou, seu coração vai estar em paz. Você vai sentir uma alegria em meio à dor que ninguém pode sentir. Que ninguém pode sentir. Porque a morte não é desesperador para nós. Porque a morte é apenas uma porta de passagem para nós que estamos esperando Cristo voltar. Como o salmista diz, no Salmo 16, no verso 2, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Outro bem não possuo, senão a Ti, Senhor. Senão a Ti. Você ainda não está engajado com a igreja? Você ainda não é alguém ativo e parceiro com essa comunidade? Sempre quando eu venho aqui, eu começo correndo no Hobbit, sempre tem algo para fazer. Então, você não pode me dizer que não tem nada para fazer. Preciso dizer, sempre vai ter algo para fazer. Se engaje. Se envolva. Se envolva. É no serviço que a gente consegue ver Deus trabalhar. É quando a gente se envolve em discipulado, é quando a gente se envolve na pregação do Evangelho, é quando a gente se envolve no evangelismo, que a gente vê os milagres de Deus acontecendo. É que a gente vê famílias sendo restauradas. É que a gente vê jovens perdidos sendo restaurados e transformados pelo poder do Evangelho. É que a gente vê pais voltando para os filhos. Relacionamentos quebrados sendo restaurados. Quando a gente se envolve no trabalho de proclamar o Evangelho e de tornar o Evangelho conhecido. Quando a gente se envolve no trabalho de fazer o amor aumentar nos corações dos santos de Deus, é que a gente vê o operar do Espírito Santo acontecendo. Pessoas estão pagando tickets caros para entrar em conferências para ver milagres. Mas mal sabem eles que tudo aquilo ali não passa de uma farsa. Mas quando a gente se envolve na pregação do Evangelho, a gente vê algo real acontecendo. Tanto na vida de outras pessoas, como na nossa própria vida. Porque por meio do trabalho, por meio do nosso engajamento com a igreja, somos transformados em nossos corações. Deus age em nossos corações. Eu animo a você que está parado. Se envolva. Se envolva. E você vai ver a sua vida crescer espiritualmente. Se envolva. E você vai ver Deus te usar como ferramenta para a glória dele. Se envolva. Não se envolva no sentido de que, não tem ninguém para fazer. Deus sempre alcança um coração disposto para fazer a sua obra. Ela não depende de mim, de você. Ela não depende de mim, de você. Ele não nos chama, Deus não nos chama porque Ele está dizendo, olha, eu preciso de trabalhadores porque eu estou aqui mendigando a sua ajuda. Não! Ele nos coloca na sua obra como dádiva, como bondade dele. Ele nos chama a participar dessa obra porque Ele quer ter comunhão conosco. Deus quer ter comunhão conosco. Se envolva na obra de Deus. Você está desanimado, cansado,
Você está triste porque aconteceu alguma coisa? Digo a vocês, encontre alegria no seu Salvador. Quando a gente se envolve no trabalho, quando a gente se envolve no discipulado, no pastoreio, Deus derrama da sua alegria em nossos corações, irmãos, de uma maneira sobrenatural, abundante. Abundante. Amém? Quero finalizar dizendo, não há desânimo para corações em Cristo Jesus. Não há desânimo para corações em Cristo Jesus. Portanto, se envolva. Mas não de qualquer jeito. De coração. Se envolva em oração. Se envolva com intencionalidade. Sendo intencional nas suas relações. Se envolva reconhecendo que a obra é dele, para ele. Porque dele e para ele são todas as coisas. Se envolva com a alegria. Porque essa é a marca do crente. A alegria. Uma alegria que o mundo não consegue conhecer. Uma alegria que o mundo não pode conhecer. Amém?